Livro da Esperança ditado pelo Espírito, Emmanuel. Psicografado por Francisco Cândido Xavier. Leitor amigo, este livro, gravitando em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, cujas consolações e raciocínios pretende palidamente refletir, não tem outro objetivo senão convidarmos ao estudo das sempre novas palavras de Cristo. Muitos homens doutos falaram delas, através do tempo, e alguns deles, de certo com a melhor intenção, alterarão-lhes, de algum modo, o sentido, para acomodá-las aos climas sociais e políticos em que vivem. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, entretanto, voltaram a interpretá-las, em sua expressão pura e simples, reafirmando-nos que, hoje quanto ontem, é possível a cada um de nós ouvir Jesus, no âmago da alma, a repetir-nos com segurança: aquele que me segue não anda em trevas. Das esferas superiores, tornaram os mensageiros da providência divina, asseverando que ele vive para sempre, junto de nós, sem desesperar de nossas fraquezas. Mestre abnegado, repete, indefinidamente, a mesma lição milhares de vezes. Orientador, dá-nos serviço e aponta-nos o rumo certo na estrada palmilhar. Amigo, compreende-nos as faltas e incorreções, sem privar-nos de auxílio. Companheiro, caminha conosco, alentando-nos os sonhos, multiplicando-nos as alegrias das horas sem nuvens e enxugando-nos as lágrimas, nos dias de provação e desalento, sem humilhar-nos à pequenez. Peregrinos da evolução, que todos ainda somos, os que lutamos por regenerar-nos, melhorar-nos e aprimorar-nos na terra, na condição de encarnados e desencarnados, ouçamos, com Allan Kardec, a explicação clara dos princípios evangélicos, que nos certificam de que ninguém está desamparado, que todos os homens são filhos de Deus e que nenhum é órfão de consolação e ensinamento, desde que se apresente nas fontes vivas da Boa Nova, de espírito renovado e coração sincero. É por isso, leitor amigo, que nos associando aos teus anseios de sublimação, que se nos irmanam na mesma trilha de necessidade e confiança, diante do primeiro centenário do Evangelho segundo o Espiritismo, nós te rogamos permissão para nomear este livro despretensioso de servidor reconhecido, como sendo o livro da esperança. Emmanuel. Uberaba, 18 de abril de 1964. Obrigado, Senhor. Há um século, convidaste Allan Kardec, o apóstolo de teus princípios, à revisão dos ensinamentos e das promessas que dirigiste ao povo, no Sermão da Montanha, e diste-nos o Evangelho segundo o Espiritismo. Desejavas que o teu verbo, como outrora, se convertesse em pão de alegria para os filhos da terra e chamaste-nos a caridade e a fé, para que se nos purificassem as esperanças nas fontes vivas do sentimento. Mensagens de paz e renovação clarearam o mundo. Diante das tuas verdades que se desentranharam da letra, abandonamos os redutos de sombra que nos recolhíamos, magnetizados por nossas próprias ilusões, e ouvimos-te, de novo, a palavra solar da vida eterna. Agradecemos-te esse livro, em que nos induzes à fraternidade e ao trabalho, à compreensão e à tolerância, arrebatando-nos a infligência das trevas, pela certeza de tuas perenes consolações. Obrigado, Senhor, não somente por nós, que devemos a essas páginas as mais belas aspirações, nas tarefas do cristianismo redivivo, mas também por aqueles que as transfigurariam em bússola salvadora, nos labirintos da obsessão e da delinquência, pelos que as abraçaram, quais âncoras de apoio, em caliginosas noites de tentação e desespero, por aqueles que as consultaram, nos dias de aflição e desalento, aceitando-lhes as diretrizes seguras nas veredas da provação regenerativa, pelos que as transformaram em bálsamo de conforto e paciência, nos momentos de angústia, pelos que ouviram, junto delas, o teu pedido de oração e de amor a bem dos inimigos, esquecendo as afrontas que lhes retalharam os corações, pelos que as apertaram de encontro ao peito, para não tombarem asfixiados pelo pranto da saudade e da desolação à frente da morte, e por todos aqueles outros que aprenderam com elas a viver e confiar, servir e desencanar, bendizendo-te o nome. Ó Jesus!
No luminoso centenário do Evangelho segundo o Espiritismo, em vão tentamos articular, diante de ti, a nossa gratidão jubilosa. Permite, pois, agradeçamos em prece a tua abnegação tutelar e, enlevados ante o livro sublime, que te revive a presença entre nós, deixa que te possamos repetir, humildes e reverentes, obrigado, Senhor. Culto espírita. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas, não os vim destruir, mas cumpri-los. Jesus, Mateus 5:11. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Capítulo 1, item 7. O culto espírita, expressando veneração aos princípios evangélicos que ele mesmo restaura, apela para o íntimo de cada um, a fim de patentear-se. Ninguém precisa inquirir o modo de nobilitá-lo com mais grandeza, porque reverenciá-lo é conferir-lhe força e substância na própria vida. Mãe, aceitarás os encargos e os sacrifícios do lar amando e auxiliando a humanidade, no esposo e nos filhos que a sabedoria divina te confiou. Dirigente, honrarás os dirigidos. Legislador, não farás da autoridade instrumento de opressão. Administrador, respeitarás a posse e o dinheiro, empregando-lhes os recursos no bem de todos, com o devido discernimento. Mestre, ensinarás construindo. Pensador, não torcerás as convicções que te enobrecem. Cientista, descortinarás caminhos novos, sem degradar a inteligência. Médico, viverás na dignidade da profissão sem negociar com as dores dos semelhantes. Magistrado, sustentarás a justiça. Advogado, preservarás o direito. Escritor, não molharás a pena no lodo do viciado, nem no veneno da injúria. Poeta, converterás a inspiração em fonte de luz. Orador, cultivarás a verdade. Artista, exaltarás o gênio e a sensibilidade sem corrompê-los. Chefe, serás humano e generoso, sem fugir à imparcialidade e à razão. Operário, não furtarás o tempo, envilecendo a tarefa. Lavrador, protegerás a terra. Comerciante, não incentivarás a fome ou o desconforto, a pretexto de lucro. Cobrador de impostos, aplicarás os regulamentos com equidade. Médium, serás sincero e leal aos compromissos que abraças, evitando perverter os talentos do plano espiritual no profissionalismo religioso. O culto espírita possui um templo vivo em cada consciência na esfera de todos aqueles que lhes posam as instruções, de conformidade com o ensino de Jesus. O reino de Deus está dentro de vós e toda sua teologia se resume na definição do Evangelho, a cada um por suas obras. À vista disso, prescindindo de convenção pragmática, temos nele o caminho libertador à alma, educando-nos raciocínio e sentimento, para que possamos servir na construção do mundo melhor. 2. Na presença do Cristo. Em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Jesus, Mateus 5:18. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Capítulo 1, item 9. A ciência dos homens vem liquidando todos os problemas, alusivos ao reconforto da humanidade. Observou a escravidão do homem pelo próprio homem e dignificou o trabalho, através de leis compassivas e justas. Reconheceu o martírio social da mulher que as civilizações mantinham em multimilenário regime de cativeiro e conferiu-lhe acesso às universidades e profissões. Inventariou os desastres morais do analfabetismo e criou a grande imprensa. Viu que a criatura humana tombava prematuramente na morte, esmagada em atividade excessiva pela própria sustentação e deu-lhe a força motriz.
Examinou o insulamento dos cegos e administrou-lhes instrução adequada. Catalogou os delinquentes por enfermos, transformou prisões em penitenciárias escolas. Comoveu-se, diante das moléstias contagiosas, e fabricou a vacina. Emocionou-se, perante os feridos e doentes desesperados, e inventou a anestesia. Anotou os prejuízos da solidão e construiu máquinas poderosas que interligassem os continentes. Analisou o desentendimento sistemático que oprimia as nações e ofereceu-lhes o livro e o telégrafo, o rádio e a televisão que as aproximam na direção de um mundo só. Entretanto, os vencidos da angústia aglomeram-se na terra de hoje como enxameavam na terra de ontem. Articulam-se todas as formas e despontam de todas as direções. Perderam o emprego, que lhes garantia estabilidade familiar, e desorientam-se abatidos, à procura de pão. Foram despejados de teto, hipotecado a solução de constringentes necessidades, e vagueiam sem rumo. Encontram-se despojados de esperança pela deserção dos afetos mais caros e à beirância do suicídio. Caíram em perigosos conflitos da consciência e aguardam o leve sorriso que os reconforte. Envelheceram sacrificados pelas exigências de filhos queridos que lhes renegaram a convivência nos dias da provação e amargam doloroso abandono. Adoeceram gravemente e viram-se transferidos da equipe doméstica para os azares da mendicância. Transviaram-se no pretérito e renasceram, trazendo no próprio corpo os sinais aflitivos das culpas que resgatam, pedindo cooperação. Despediram-se dos que mais amavam no frio portal do túmulo e carregam os últimos sonhos da existência cadaverizados agora no esquife do próprio peito. Abraçaram tarefas de bondade e ternura e são mulheres supliciadas de fadiga e de pranto, conduzindo os filhinhos que alimentam à custa das próprias lágrimas. Gemem, discretos, e surgem na forma de crianças, desprezadas, à maneira de flores que a ventania quebrou, desapredada, no instante do amanhecer. Para eles, os que tombaram no sofrimento moral, a ciência dos homens não dispõe de recursos. É por isso que Jesus, ao reuni-los em multidão, no topo do monte, desfraldou a bandeira da caridade e, proclamando as bem-aventuranças eternas, nos entregou por filhos do coração. Companheiros da terra, quando estendes uma palavra consoladora ou um abraço fraterno, uma gota de bálsamo ou uma concha de sopa, aliviando os que choram, estás diante deles, na presença do Cristo, com quem aprendemos que o único remédio capaz de curar as angústias da vida nasce do amor, que derrama, sublime, da ciência de Deus. 3. Na construção do futuro. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Jesus, João, 18:36. Todo cristão, pois, firmemente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande números, de pessoas, não há, a tal respeito, mais de que uma crença, balda de certeza absoluta, de onde as dúvidas e mesmo a incredulidade, o Espiritismo veio completar, nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o, quando os homens já se mostram maduros bastante para aprenderem a verdade. Capítulo 11, item 3. Esperavas pelos irmãos do caminho a fim de te entregares à construção da terra melhor e quedaste, muita vez, em amargoso desalento porque é tardem a vir. Observa, porém, a estrada longa da evolução, para que o entendimento te pacifique. Milhares deles são corações de pensamento verde que te rogam apoio e outros muitos seguem trilha adiante, inibidos por névoas interiores que desconhecem. Repara os que se renderam às lágrimas excessivas. Choraram tanto que turvaram os olhos não mais divisando os companheiros infinitamente mais desditosos a lhes suplicarem auxílio nas vascas da aflição. Contempla os que passam vaidosos sem saberem utilizar, construtivamente, os favores da fortuna. Habituarão-se tantas enganosas vantagens da moeda abundante que perderam o senso íntimo. Enumera os que se embriagam de poder transitório. Abusaram tanto da autoridade que caíram na exaltação da paranoia sem darem conta disso. Relacione os que asseveram amar,
transformando a afetividade no egoísmo envolvente. Apaixonarão-se tanto por criaturas e coisas, cultivando exigências que deliram positivamente sem perceber. Anotos que avançam, hipnotizados pelas dignidades que receberam do mundo. Fascinarão-se tanto pelas honras exteriores que olvidaram os semelhantes a quem lhe competiu o dever de servir. Nenhum deles atrasou por maldade. Foram vítimas da ilusão que frequentemente se agiganta qual imenso nevoeiro na periferia da vida, mas regressarão depois à verdade triunfante para atenderem às tarefas que realizas. Para todos eles que ainda não conseguiram chegar à grande renovação é compreensível o adiamento do trabalho a fazer. Entretanto, nada nos justificaria o desânimo ou deserção na obra do Cristo, porque embora estejamos consideravelmente distantes da sublimação necessária, transportamos conosco o raciocínio lúcido e libertado no sustento da fé. 4. Perante o mundo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus João, 14:1. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam, moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Capítulo 111, item 2. Clamas que não encontraste a felicidade no mundo, quando o mundo, bendita a universidade do espírito, dilapidado por inúmeras gerações, te inclui entre aqueles de quem espera cooperação para construir a própria felicidade. Quando atingiste o diminuto porto do berço, com a fadiga da ave que tomba inerme, depois de haver planado longo tempo sobre mares enormes, conquanto chorasses, argamassavas com teus vagidos, alegria e esperança dos pais que te acolhiam, entusiasmados e jubilosos, para seres em casa o esteio da segurança. Alcançaste o verde refúgio da meninice e embora mostrasses a inconsciência afável da infância, foste para os mestres que te afagaram na escola a promessa viva de luz e realização que lhes emblemava o porvir. Chegaste ao rosa distrito da juventude e apesar da inexperiência em que se te exploravam todos os sonhos, os dirigentes de serviço, na profissão que abraçaste, contavam contigo para dignificar o trabalho e clarear os caminhos. Constituíste o lar próprio e, não obstante tateasses os domínios da responsabilidade, em meio de flores e aspirações, espíritos, afeiçoados e amigos te aguardavam generoso concurso para se corporificarem na condição de teus filhos através da reencarnação. Penetraste os círculos da fé renovadora que te honra os anseios de perfeição espiritual e se bem que externasses imediata necessidade de esclarecimento e socorro, companheiros de ideal saudarante a presença, na certeza de teu apoio ao levantamento das iniciativas mais nobres. Casa que habitas, campo que lavras, plano que arquitetas e obras que edificas, solicitante paz e trabalho. Amigos que te ouvem rogante bom amimo. Doentes que te buscam suspiram por melhoras. Criaturas que te rodeiam pedente amparo e compreensão para que lhes acrescentes a coragem. Coisas que te cercam requisitante proteção e entendimento para que se lhes aprimore o dom de servir. Tudo ansiosa expectativa, ao redor de teus passos. Não maldigais a terra que te abençoa. Afirmas que esperas, em vão, pelo auxílio do mundo. Entretanto é o mundo que espera confiantemente por ti. 5. No reino em construção. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Jesus João, 14:2. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na terra vão para aí em expiação. Capítulo 111, item 14. Escutaste o pessimismo que se esmera em procurar as deficiências da humanidade, como quem se demora deliberadamente nas arestas agressivas do mármore de obra-prima inacabada e costumas dizer que a terra está perdida. Observa, porém, as multidões que se esforçam silenciosamente pela santificação do porvir. Compulsaste as folhas da imprensa, lendo a história do autor de homicídio lamentável e sob a extrema revolta, trouxeste ao labirinto das opiniões contraditórias a tua própria versão do acontecimento, asseverando que estamos todos no teatro do crime. Recorda, contudo,
os milhões de pais e mães, tocados de abnegação e heroísmo, que abraçam todos os sacrifícios no lar para que a delinquência desapareça. Conheceis jovens que se transviaram na leviandade, desvairando-se em golpes de selvageria e loucura e, examinando acremente determinados sucessos que devem estar catalogados na patologia da mente, admites que a juventude moderna se encontra em adiantado processo de desagregação do caráter. Relaciona, todavia, os milhões de rapazes e meninas, debruçados sobre livros e máquinas, através do labor e do estudo, em muitas circunstâncias imolando o próprio corpo à fadiga precoce, para integrarem dignamente a legião do progresso. Sabes que há companheiros habituados aos prazeres noturnos e, ao vê-los comprando o próprio desgaste a prego de ouro, acreditas que toda a comunidade humana jaz entregue à demência e ao desperdício. Reflete, entretanto, nos milhões de cérebros e braços que atravessam a noite, no recinto das fábricas e junto dos linotipos, em hospitais e escritórios, nas atividades da limpeza e da vigilância, de modo a que a produção e a cultura, a saúde e a tranquilidade do povo sejam asseguradas. Marcaste o homem afortunado que enrijeceu mãos e bolsos, na sua velhice, e expôs a convicção de que todas as pessoas abastadas são modelos completos, de avareza e crueldade. Considera, no entanto, os milhões de tarefeiros do serviço e da beneficência, que diariamente colocam dinheiro em circulação, a fim de que os homens conheçam a honra de trabalhar e a alegria de viver. Não condenes a terra pelo desequilíbrio de alguns. Medita, em todos os que se encontram suando e sofrendo, lutando e amando, no levantamento do futuro melhor, e reconhecerás que o divino construtor do reino de Deus no mundo está esperando também por ti. 6. Evolução e aprimoramento. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus João 3:3. A reencarnação é a volta da alma ao espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele que nada tem de comum com o antigo. Capitão 4, item 4. Decididamente, em nome da eterna sabedoria, o homem é o senhor da evolução na Terra. Todos os elementos se lhe sujeitam à discrição. Todos os reinos do planeta rendem vassalagem. Montanhas ciclópicas sofrem a carga de explosivos, transfigurando-se em matéria-prima destinada à edificação de cidades prestigiosas. Minérios por ele arrancados às entranhas do globo, suportando os fornos incandescentes, a fim de lhe garantirem utilidade e conforto. Rios e fontes obedecem às determinações, transferindo-se de leito, com vistas à fertilização da gleba sedenta. Florestas atendem à derrubada, favorecendo o progresso. Animais, ainda mesmo aqueles de mais pujança e volume, obedecem às ordens, quedando-se integralmente domesticados. A eletricidade e o magnetismo plasmam-lhe os desejos. E o próprio átomo, síntese de força cósmica, descerra-lhe os segredos, aceitando-lhe as rédeas. Mas não é só no domínio dos recursos materiais que o homem governa, soberano. Ele pesquisa as reações populares e comanda a política, investiga os fenômenos da natureza e levanta a ciência, estuda as manifestações do pensamento e cria a instrução, especializa o trabalho e faz a indústria, relaciona as imposições do comércio e controla a economia. Claramente, nós, os espíritos em aperfeiçoamento, no aperfeiçoamento terrestre, conseguimos alterar ou manobrar as energias e os seres inferiores do orbe aqui transitoriamente, nos ajustamos, e do qual nos é possível catalogar os impróprios da luz infinita, estuantes no universo. A face disso, não obstante sustentados pelo apoio divino, nas lides educativas que nos são necessárias, o aprimoramento moral corre por nossa conta. O professor ensina, mas o aluno deve realizar-se. Os espíritos superiores nos amparam e esclarecem, no entanto, é disposição da lei que cada consciência responda pelo próprio destino. Meditemos nisso, valorizando as oportunidades em nossas mãos.
por muito alta que seja a cota de trabalho corretivo que tragas dos compromissos assumidos em outras reencarnações, possuis determinadas sobras de tempo, do tempo que é patrimônio igual para todos, e com o tempo de que dispões, basta usares sabiamente a vontade, que tanta vez manejamos para agravar nossas dores, a fim de te consagrares ao serviço do bem e ao estudo iluminativo, quando quiseres, como quiseres, onde quiseres e quanto quiseres, melhorando-te sempre. 7. Ante o livre-arbítrio. Nada te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Jesus João 3:7. Não há, pois, duvidar de que sob o nome de ressurreição o princípio do reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Capitão 4, item 16. Surgem, aqui e ali, aqueles que negam o livre-arbítrio, alegando que a pessoa no mundo é tão independente quanto o pássaro no alçapão. E, justificando a assertiva, mencionam a junção compulsória do espírito ao veículo carnal, os constrangimentos da parentela, as convenções sociais, as preocupações incessantes na preservação da energia corpórea, as imposições do trabalho e a obediência natural aos regulamentos constituídos para a garantia da ordem terrestre, esquecendo-se de que não há escola sem disciplina. Certamente, todos os patrimônios da civilização foram erigidos pelas criaturas do que usaram a própria liberdade na exaltação do bem. No entanto, para fixar as realidades do livre-arbítrio, examinemos o reverso do quadro. Reflitamos, ainda que superficialmente, em nossos irmãos menos felizes, para recolher-lhes a dolorosa lição. Pensemos no desencanto daqueles que amontoaram moedas, por longo tempo, acumulando o suor dos semelhantes, em louvor da própria avareza, e sentem a aproximação da morte, sem migalha de luz que lhes mitigue as aflições nas trevas. Imaginemos o suplício dos que trocaram veneráveis encargos por fantasiosos enganos, a despertarem no crepúsculo da existência, qual se fossem arremessados, sem perceber a secura asfixiante de escabroso deserto. Ponderemos a tortura dos que abusaram da inteligência, reconhecendo, à margem da sepultura, os deprimentes resultados do desprezo com que espezinharam a dignidade humana. Consideremos o martírio dos que desvirtuaram a fé religiosa, anulando-se no isolamento improdutivo, ao repararem, no término da estância terrestre, que apenas disputaram a esterilidade do coração. Meditemos no remorso dos que se renderam à delinquência, hipnotizados pela falsa adoração a si mesmos, acordando abatidos e segregados no fundo das penitenciárias de sofrimento. Ninguém pode negar que todos eles, imanizados ao cativeiro da angústia, eram livres. Conquanto os empeços do aprendizado na experiência física eram livres para construir e educar, entender e servir. Eis porque a doutrina espírita fuge, da atualidade, diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos, funcionando em nós próprios, no foro da consciência, a fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Estudemos os princípios da reencarnação, na lei de causa e efeito, à luz da justiça e da misericórdia de Deus, e perceberemos que mesmo encarcerados agora em constringentes obrigações, estamos intimamente livres para aceitar com respeito e humildade as determinações da vida, edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam e nos rodeiam, marchando, gradativamente, para a nossa emancipação integral, desde hoje. 8. Instituto de tratamento. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus, João 3:6. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. Capitão 4, item 18. Atingindo o plano espiritual, depois da morte, sentimentos indefiníveis nos senhoreiam o coração. Nos recessos do espírito, rebentam mágoas e júbilos,
poemas de ventura e gritos de aflição, cânticos de louvor pontilhados de fé e brados de esperanças que se calam, de súbito, no gelo do sofrimento. Rimos e choramos, livres e presos, triunfantes e derrotados, felizes e desditosos. Bênçãos de alegria, que nos clareiam. Pequeninas vitórias alcançadas, desaparecem, de pronto, no fundo tenebroso das quedas que nos marcaram a vida. Suspiramos pela ascensão sublime, sedentos de comunhão com as entidades heroicas que nos induzem aos galardões fulgentes dos cimos. Todavia, trazemos o desencanto das aves cativas e mutiladas. Ao invés de asas, carregamos grilhões, na penosa condição de almas doentes. Na concha da saudade, ouvimos as melodias que rompem das vanguardas de luz, entretecidas na glória dos bem-aventurados. No entanto, austeras admoestações nos chegam da terra pelo sem-fio da consciência. Nas faixas do mundo somos requisitados pelas obrigações não cumpridas. Erros e deserções clamam dentro de nós, pedindo reparos justos. Longe das esferas superiores que ainda não merecemos e distanciados das regiões positivamente inferiores em que nossas modestas aquisições evolutivas encontraram início, concedê-nos, então, a providência divina, o refúgio do lar, entre as sombras da terra e as rutilâncias do céu, por instituto de tratamento, em que se nos efetive a necessária restauração. É assim que, reencarnados em nova armadura física, reencontramos perseguidores e adversários, credores e cúmplices do pretérito, na forma de parentes e companheiros para o resgate de velhas contas. Nesse cadinho esfervilhante de responsabilidades e inquietações, afetos renovados nos chamam ao reconforto, enquanto que aversões redivivas nos pedem esquecimentos. À vista disso, no mundo, por mais atormentado nos seja o ninho familiar, abracemos nele a escola bendita do reajuste onde temporariamente exercemos o ofício da redenção. Conquanto crucificados em suplícios anônimos atados a postes de sacrifício ou semi-asfixiado no pranto desconhecido das grandes humilhações, saibamos sustentar-lhe a estrutura moral, entendendo e servindo, mesmo à custa de lágrimas, porque no lar, esteja ele dependurado na crista de arranha-céus, ou na choça tosca de zinco, que as leis da vida nos oferecem as ferramentas de amor e da dor para a construção e reconstrução do próprio destino, entregando-nos, de berço em berço, ao carinho de Deus que verte inefável pelo colo das mães. 9. O remédio justo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus, Mateus 5:4. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, come prelúdio da cura. Capítulo 5, item 12. Perguntas, muitas vezes, pela presença dos espíritos guardiões, quando tudo indica que forças contrárias às tuas noções de segurança e conforto, comparecem, terríveis, nos caminhos terrestres. Desastres, provações, enfermidades e flagelos inesperados, arrancante indagações aflitivas. Onde os amigos desencarnados que protegem as criaturas, como não puderam prevenir certos transes que te parecem desoladoras calamidades? Se aspiras, no entanto, a conhecer a atitude moral dos espíritos benfeitores, diante dos padecimentos desse matiz, consulta os corações que amam verdadeiramente na terra. Ausculta o sentimento das mães devotadas que bendizem com lágrimas as grades do manicômio para os filhos que se desvairaram no vício, de modo a que não se transfiram da loucura à criminalidade confessa. Ouve os gemidos de amargura suprema dos pais amorosos que entregam os rebentos, do próprio sangue no hospital, para que lhes seja amputado esse ou aquele membro do corpo, a fim de que a moléstia corruptora, a que fizeram jus pelos erros do passado, não lhes abrevie a existência. Escuta as esposas abnegadas, quando compelidas a concordarem chorando com os suplícios do cárcere para os companheiros queridos, evitando-os eles a queda, em fossas mais profundas de delinquência. Perquire o pensamento dos filhos afetuosos, ao carregarem, esmagados de dor,
Os pais endividados em doenças infectocontagiosas na direção das casas de isolamento, a fim de que não se convertam em perigo para a comunidade. Todos eles trocam as frases de carinho e os dedos veludosos pelas palavras e pelas mãos de guardas e enfermeiros, algumas vezes desapredados e frios, embora continuem mentalmente jungidos aos seres que mais amam, orando e trabalhando para que lhe retornem ao seio. Quando vejas alguém submetido aos mais duros entraves, não suponhas que esse alguém permaneça movido por parte dos benfeitores espirituais que lhe seguem a marcha. O amor brilha e paira sobre todas as dificuldades, à maneira do sol que paira e brilha sobre todas as nuvens. Ao invés de revolta e desalento, oferece paz e esperança ao companheiro que chora, para que, à frente de todo o mal, todo o bem prevaleça. Isso porque onde existem almas sinceras, à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida para que, junto delas, não suceda o pior. 10. Perante o corpo. Vós sois a sal da terra, e se a sal for insípido, com que se há de salgar? Jesus Mateus 5, 13. Torturar e martirizar, voluntariamente, o vaso corpo é contrariar a lei de Deus que vos dá meios de sustentá-lo e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal a lei. Capítulo 5, item 26. Frequentemente atribuís ao corpo as atitudes menos felizes que te induzem à queda moral e, por vezes, diligencias enfraquecê-lo ou flagelá-lo, a pretexto de evitar tentações. Isso, porém, seria o mesmo que espancar o automóvel porque o motorista dementado se dispusesse a utilizá-lo num crime, culpando-se a máquina pelos desvios do condutor. Muitos relacionam as doenças que infelicitam o corpo, quase todas por desídia do próprio homem, olvidando, contudo, que todos os patrimônios visíveis da humanidade na Terra, foram levantados através dele. Sócrates legou nos ensinamentos filosóficos de absoluta originalidade, mas não conseguiria articulá-los sem o auxílio da boca. Michelangelo, plasmou obras-primas, imortalizando o próprio nome, entretanto, não lograria concretizá-las sem o uso dos braços. Desde Colombo, arriscando-se ao grande oceano para descortinar terras novas, aos astronautas dos tempos modernos, que se lançam arrojadamente no espaço cósmico, é com os implementos físicos que se dirigem os engenhos de condução. Da prensa de Gutenberg às rotativas de hoje, ninguém compõe uma página sem que as mãos funcionem ativas. Do alfinete ao transatlântico e do alfabeto à universidade, no planeta terrestre, tudo, efetivamente, é levado a efeito pelo espírito, mas por intermédio do corpo. E, sem dúvida que pensamentos e planos sublimes, ainda agora, fulguram em torno dos homens com a respeito à grandeza das civilizações do porvir. Contudo, essas ideias gloriosas estão para a realidade humana, assim como a sinfonia na pauta está para a música no instrumento. Do ponto de vista físico, é necessário que a inteligência lhes dê o curso necessário e a devida interpretação. És um espírito eterno, em serviço temporário no mundo. O corpo é teu refúgio e teu bastão, teu vaso e tua veste, tua pena e teu búrio, tua harpa e tua enxada. Abençoa, pois, o teu corpo e ampara-lhe as energias para que ele te abençoe e te ampare, no desempenho de tua própria missão. 11. Em louvor da alegria. Bem-aventurados, vós, que agora chorais, porque rireis. Jesus Lucas 6, 21. Lembrai-vos de que, durante a vosso degredo na terra, tendes que desempenhar uma missão de que não suspeitas, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Capítulo 5, item 25. Nos dias em que a experiência terrestre se faça amargosa e difícil, não convertas a depressão em veneno. Quando a aflição te ronda o caminho, anuncias trazer o espírito carregado de sombra como quem se encontra ausente do lar, ansiando regresso. Entretanto, isso não é motivo para que te precipites no desânimo arrasador.
Acusaste em trevas e podes mentalizar com a própria cabeça luminosos pensamentos de otimismo e fraternidade ou retratar nas pupilas o fulgor do sol e a beleza das flores. Entregaste a mudez, proclamando não suportar os conflitos que te rodeiam e nada te impede abrir a boca, a fim de pronunciar a frase de reconforto e apaziguamento. Asseveras que o mundo é imenso vale de lágrimas, cruzando os braços para chorar os infortúnios da terra e possuis duas mãos por antenas de amor capazes de improvisar canções de felicidade e esperança no trabalho pessoal em favor dos que sofrem. Trancaste em aposento solitário para a cultura da irritação alegando que os melhores amigos te não entendem e perdes horas inteiras de pranto inútil e senhorias dois pés, à maneira de alavancas preciosas prontas a te transportarem na direção dos que atravessam provações muito mais dolorosas que as tuas, junto dos quais um minuto de tua conversação ou leve migalha do que te sobra te granjeariam a compreensão e a simpatia de enorme família espiritual. Em verdade, existe a melancolia edificante, expressando saudade da vida superior, contudo aqueles que a registram no âmago do próprio ser, consagram-se com redobrado fervor ao serviço do bem, preparando no próprio coração a nesga de céu, suscetível de identificá-los ao plano celestial que esperam, ansiosos, suspirando pelo reencontro com os entes que mais amam. Ainda assim, é imperioso arredar de nós o hábito da tristeza destrutiva, como quem guerreia o culto do entorpecente. Espíritos vinculados às diretrizes do Cristo não podemos olvidar que o Evangelho, considerado em todos os tempos como sendo um livro de dor, por descrever obstáculos e perseguições, dificuldades e martírios sem conta, começa exaltando a grandeza de Deus e a boa vontade entre os homens, através de cânticos jubilosos e termina com a sublime visão da humanidade futura, na Jerusalém assentando-se, gloriosa, na alegria sem fim. 12. Nós e o mundo. Dai e ser-vos-á dado. Jesus Lucas, 6, 38. Vós, porém, que vos retirais do mundo, para me evitar as seduções e viver no isolamento, que utilidade tendes na terra? Onde é vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais a combate? Capitão 5, item 26. Muitos religiosos afirmam que o mundo é poço de tentações e culpas, procurando o deserto para acobertar a pureza. Entretanto, mesmo aí, no silencioso retiro em que se entregam a perigoso ócio da alma, por mais humildes se façam, comem os frutos e vestem a estamenta que o mundo lhes oferece. Muitos escritores alegam que o mundo é vasto arsenal de incompreensão e discórdia, viciação e delinquência, como quem se vê diante de um serpentário. Contudo, e no mundo que recolhem o precioso material em que gravam as próprias ideias encontram os leitores que lhes compram os livros. Muitos pregadores clamam que o mundo é vale de malícia e perversidade, qual se as criaturas humanas vivessem mergulhadas em piscina de lodo. Todavia, e no mundo que adquirem os conhecimentos com que ou não o próprio verbo e acham os ouvintes que lhes registram respeitosamente a palavra. Muitas pessoas dizem que o mundo é antro de perdição em que as trevas do mal senhoreiam a vida. No entanto, e no mundo que receberam o regaço materno para tomarem o arado da experiência e no mundo que se nutrem confortavelmente a fim de demandarem mais altos planos evolutivos. O mundo, porém, obra-prima da criação, indiferentes às acusações gratuitas que lhes são desfechadas, prossegue florindo e renovando, guiando o progresso e sustentando as esperanças da humanidade. Fugir de trabalhar e sofrer no mundo, a título de resguardar a virtude, é abraçar o egoísmo mascarado de santidade. O aluno diplomado em curso superior não pode criticar a bizonhice das mentes infantis, reunidas nas linhas primárias da escola. Os bons são realmente bons se amparam os menos bons. Os sábios fazem jus à verdadeira sabedoria se buscam dissipar a névoa da ignorância. O espírita, na essência, é o cristão chamado a entender e auxiliar. Doemos, pois, ao mundo ainda que seja o mínimo do máximo que recebemos dele, compreendendo e servindo aos outros, sem atribuir ao mundo os erros e desajustes que estão em nós. 13. Na hora da tristeza. Vós sois a luz do mundo. Jesus Mateus,
5:14. Não digais, pois, quando virdes atingido um de vossos irmãos, e a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Capítulo 5, item 27. Entraste na hora do desalento, como se te avizinhasses de um pesadelo. Indefinível suplício moral te impele ao abatimento, mágoas antigas surgem à tona. Senteste a afeição do viajor, para cuja sede se esgotaram as derradeiras fontes do caminho. Experimentas o coração no peito, qual pássaro fatigado, ao sacudir, em vão, as grades do cárcere. Ainda assim, não permitas que a ansiedade te lance a tristeza inútil. Sem compreensão alheia te azedou o pensamento, recorda os companheiros enfermos ou mutilados, quando não conhecem a própria situação, qual seria de desejar e prossegue servindo, a esperar pelo tempo que lhes dará reajuste. Se amigos te abandonaram em árduas tarefas, a caça de considerações que lhes incensem a personalidade, medita nas crianças afoitas, empenhadas a jogos e distrações nos momentos do estudo, e prossegue servindo, a esperar pelo tempo, que a todos renovará na escola da experiência. Se deixaste entes queridos ante a cinza do túmulo, convence-te de que todos eles continuam redivivos, no plano espiritual, dependendo, quase sempre, de tua conformação para que se refaçam, e prossegue servindo, a esperar pelo tempo, que te propiciará, mais além, o intraduzível consolo do reencontro. Se o fardo das próprias aflições te parece excessivamente pesado, reflete nos irmãos desfalecentes da retaguarda, para quem uma simples frase reconfortante de tua boca é comparável a facho estelar, nas trevas em que jornadeiam, e prossegue servindo, a esperar pelo tempo, que, no instante oportuno, a cada problema descortinará a solução. Lembra-te de que pode ser, ainda hoje, o raciocínio para os que sedimentaram na invigilância, o apoio dos que tropeçam na sombra, o socorro aos peregrinos da estrada que a penúria recolhe nas pedreiras do sofrimento, o amparo dos que choram em desespero e a voz que se levante para a defesa de injustiçados e desvalidos. Não te detenhas para relacionar dissabores. Segue adiante se lágrimas te encharcam a ponto de sentires a noite dentro dos olhos. Entrega as próprias mãos nas mãos de Jesus e prossegue servindo, na certeza de que a vida faz ressurgir o pão da terra lavrada e de que sou de Deus, amanhã, nos trará novo dia. 14. Cristãos sem Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Jesus Mateus 11:28. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem para onde vai e por que está na terra, atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus, consola pela fé e pela esperança. Capítulo 6, item 4. Reverencia o Divino Mestre, com todas as forças da alma, entretanto, não menosprezes honrá-lo na pessoa dos semelhantes. Guarda-lhe as memórias entre flores de carinho, mas estende os braços aos que clamam por ele, entre os espinhos da aflição. Esculpe-lhe as reminiscências nas obras-primas da estatutária, sem qualquer intuito de idolatria, satisfazendo aos ideais de perfeição que a beleza te arranca aos sonhos de arte. No entanto, socorre, pensando nele, aos que passam diante de ti, retalhados pelo cinzão oculto do sofrimento. Imagina o semblante aureolado de amor, ao fixá-lo nas telas em que se te corporifiquem os anseios de luz, mas suaviza o infortúnio dos que esperam por ele, nos quadros vivos da angústia humana. Proclamar-lhe a glória invencível no verbo eloquente, mas deixa que a sinceridade e a brandura te brilhem na boca, serenando, em seu nome, os corações atormentados que duvidam e se perturbam entre as sombras da terra. Gravar-lhe os ensinamentos inesquecíveis, movimentando a pena que te configura as luminosas inspirações. No entanto, assinala as diretrizes dele com energia renovadora dos teus próprios exemplos. Dedicar-lhe os cânticos de fidelidade e louvor que te nascem da gratidão, mas ouve os apelos dos que jazem detidos nas trevas,
suplicando-lhe liberdade e esperança. Buscar-lhe a presença, no culto da prece, rogando-lhe apoio e consolação. No entanto, oferecer-lhe mãos operosas no auxílio aos que varam o escuro labirinto da agonia moral, para os quais é só aquela ninharia de tuas facilidades constitui novo estímulo à paciência. Através de numerosas reencarnações, temos sido cristãos sem Cristo. Conquistadores, não nos pejávamos de implorar-lhe patrocínio aos excessos do furto. Latifundiários cruéis, não nos envergonhávamos de solicitar-lhe maior número de escravos que nos atendessem ao despotismo, em clamorosos sistemas de servidão. Piratas, dobrávamos insensatamente os joelhos para agradecer-lhe a presa fácil. Guerreiros, impetrávamos dele, em absoluta insanidade, nos inspirasse o melhor modo de oprimir. Agora que a doutrina espírita nolo revela, por mentor claro e direto da alma, ensinando-nos a responsabilidade de viver, é imperioso saibamos dignificá-lo na própria consciência, acima de demonstrações exteriores, procurando refleti-lo em nós mesmos. Entretanto, para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, matricular o raciocínio na escola da caridade, que será sempre a mestra sublime do coração. 15. Espíritas, instruí-vos. Mas aquele Consolador, o Santo Espírito que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus João, 14:26. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensino. Instrui-vos, este o segundo. Capitão 6, item 5. Prevenir e recuperar são atitudes que se ampliam entre os homens, à medida que se acentua o progresso da humanidade. Aparecem noções de civilização e responsabilidade e levantam-se ideias de burilamento e defesa. Quanto pudermos, porém, não os restringamos ao amparo de superfície. Imperioso tratar as águas da fonte, no entanto, cansar-nos-emos de balde, se não lhe resguardarmos a limpeza no nascedouro. Educação e reeducação constituem a síntese de toda a obra consagrada ao aprimoramento do mundo. Gastam-se verbas fabulosas em apetrechos bélicos e raros surge alguém com bastante abnegação para despender algum dinheiro na assistência gratuita aos semelhantes, para que se lhes pacifique o raciocínio conflagrado. Espantamo-nos, diante do desajustamento juvenil, a desbordar-se em tragédias de todos os tipos, e pouco realizamos, a fim de que a criança encontre no lar o necessário desenvolvimento com segurança de espírito. Monumentalizamos instituições destinadas à cura dos desequilíbrios mentais e quase nada fazemos por afastar de nós mesmos os vícios do pensamento, com que nos candidatamos ao controle da obsessão. Clamamos contra os desregramentos de muitos, afirmando que a Terra está em vias de desintegração pela ausência de valores morais e, na maioria das circunstâncias, somos dos primeiros a exigir lugar na carruagem do excesso, reclamando direitos e privilégios, com absoluto esquecimento de comezinhos deveres que a vida nos preceitua. Combatamos, sim, o câncer e a poliomielite, a ulceração e a verminose, mas busquemos igualmente extinguir o aborto e a toxicomania, a preguiça e a intemperança que, muitas vezes, preparam a delinquência e a enfermidade por crises agudas de ignorância. Para isso e para que nos disponhamos à conquista da vida vitoriosa é que o Espírito de verdade, nos primórdios da codificação kardeciana, nos advertiu claramente: espíritas, instruí-vos. 16. Ninguém é inútil. E aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus Lucas, 14:11. Será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. Capitão 7, item 6. Não aguardes aparente grandeza para ser útil. Missão quer dizer incumbência. E ninguém existe aos ventos do acaso. Buscando entender os mandatos de trabalho que nos competem, estudemos, de leve, algumas lições de coisas da natureza. A usina poderosa ilumina qualquer lugar, a longa distância, contudo, para isso, não age por si só.
Usa transformadores de um circuito a outro, alterando em geral a tensão e a intensidade da corrente. Os transformadores requisitam fios de condução. Os fios recorrem à tomada de força. Isso, porém, ainda não resolve. Para que a luz se faça, é indispensável a presença da lâmpada, que se forma de componentes diversos. O rio, de muito longe, fornece água limpa à atividade caseira, mas não se projeta, desordenado, a serviço das criaturas. Cede os próprios recursos à rede de encanamento. A rede pede tubos de formação variada. Os tubos exigem a torneira de controle. Isso, porém, ainda não é tudo. Para que o líquido se mostre purificado, requer o concurso do filtro. O avião transporta um homem, de um lado para outro da Terra, mas não é um gigante autossuficiente. A fim de elevar-se precisa combustível. O combustível solicita motores que o aproveitem. Os motores reclamam os elementos de que se constituem. Isso, porém, ainda não chega. Para que a máquina voadora satisfaça os próprios fins, é indispensável se lhe construa adequado campo de pouso. No dicionário das leis divinas, as nossas tarefas têm o sinônimo do dever. Atendamos à obrigação para que fomos chamados no clima do bem. Não te digas inútil, nem te asseveres incompetente. Para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários um cargo diretivo, uma tribuna brilhante, um nome preclaro ou uma fortuna de milhões. Basta estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio, com o prazer de servir. 17. Supercultura. Graças te rendo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes e por as teres revelado aos simples e pequeninos. Jesus Mateus 11, 25. Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo, não vos espanteis, pois, de que a taça de iniquidade haja transbordado de todos os lados. Capitão 7, item 12. Alfabetizar e instruir sempre. Sem escola, a humanidade se embaraçaria na selva. No entanto, é imperioso lembrar que as maiores calamidades da guerra procedem dos louros da inteligência sem educação espiritual. A intelectualidade requintada entretece lauréis a civilização, mas, por si só, não conseguiu, até hoje, frear o poder das trevas. A supercultura monumentalizou cidades imponentes e estabeleceu os engenhos que as arrasam. Levantou embarcações que se alteiam como sendo palácios flutuantes e criou o torpedo que as põe a pique. Estruturou asas metálicas poderosas que, em tempo breve, transportam o homem, através de todos os continentes e aprumou um bombardeiro que lhe destrói a casa. Articulou máquinas que patrocinam o bem-estar no reduto doméstico e não impede a obsessão que, comumente, decorre do ócio demasiado. Organizou hospitais eficientes e, de quando a quando, lhes superlota as mínimas dependências com os mutilados e feridos, enfileirados por ela própria, nas lutas de extermínio. Alçou as cirurgias inesperadas culminâncias e aprimorou as técnicas do aborto. E, ainda agora, realiza incursões a pleno espaço, nos alvores da astronáutica, e examina do alto os processos mais seguros de efetuar aniquilamentos em massa pelo foguete balístico. Iluminemos o raciocínio sem descurar o sentimento. Burilemos os sentimentos sem desprezar o raciocínio. O Espiritismo, restaurando o cristianismo, é a universidade da alma. Nesse sentido, vale recordar que Jesus, o Mestre por excelência, nos ensinou, acima de tudo, a viver construindo para o bem e para a verdade, como a dizer-nos que a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. 18. Pequeninos. Em verdade vos digo que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Jesus Marcos 10, 15. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como humildade.
K.8, item 3. No mundo, resguardamos zelosamente livros e pergaminhos, empilhando compêndios e documentações em largas bibliotecas, que são cofres fortes do pensamento. Preservamos tesouros artísticos de outras eras, em museus que se fazem riquezas de avaliação inapreciável. Perfeitamente compreensível que assim seja. A educação não prescinde da construção